O que tem nas Falklands? O que tem nas Ilhas Malvinas? Quando eu falei que vinha pra cá, um monte de gente perguntou, mas o que você vai fazer nesse lugar? Não é uma montanha cheia de pedra que fica no meio do nada, num lugar frio, cheio de vento que não mora ninguém? Preciso confessar que era o que eu achava que fosse também, que aqui fosse um lugar completamente deserto que não tem muita graça. Mas não, é um lugar que tem muita gente vindo visitar porque é bonito pra caramba. Para começo de conversa, não é uma ilha só, tá? É um arquipélago, são 770 ilhas mais ou menos, fica bem no sul da América do Sul. A gente tá, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 1.800 quilômetros abaixo de Montevidéu, que é a capital do Uruguai. 1.800 quilômetros é a distância entre São Paulo e Salvador. A gente tá tudo isso abaixo do Uruguai. E também é muito longe do continente. Nesse ponto que eu tô agora, dá mais ou menos uns 700 quilômetros da costa da Argentina. E nesse ponto, na costa da Argentina, ali na praia, não tem nada, tá? Não tem nenhuma cidade grande. Então é um lugar realmente deserto, bem isolado, e tem um vento que não acaba mais. Aliás, que é aquele helicóptero passando ali, a gente tá aqui há 10 dias, é a primeira vez que eu vejo helicóptero, mas enfim. Mas o que as pessoas vieram fazer aqui, né? Por que tem gente morando nessa ilha? Originalmente não tinha ninguém, tá? Era uma ilha que não teve povos originários. A gente não tem história de ser humano chegando aqui antes das grandes navegações. As primeiras pessoas que vieram morar aqui era para criar ovelha, tá? Tem muito campo, muito pasto. Aliás, não tem árvore nativa, não tem nenhuma árvore da região mesmo. Vocês estão vendo aqui atrás de mim algumas árvores, mas elas são plantadas. E as ilhas são bem grandes, juntando tudo, dá mais ou menos 2 vezes o tamanho do Distrito Federal. Então a gente consegue andar mais de 100 quilômetros de carro aqui para dentro e ainda tem chão. Quando os navios começaram a transportar muita mercadoria entre os continentes e tal, não existia canal do Panamá e os navios precisavam dar a volta lá por baixo da América do Sul. E aqui virou um ponto importante para consertar os navios, que essa passagem entre a ponta da América do Sul e a Antártida, ela é muito complicada, tem muito vento, tempestade pra caramba. Os navios saíam todos arrebentados e paravam aqui no porto de Stanley para consertar. Então era tipo um pit stop de navio. Quando o canal do Panamá foi construído, perdeu essa função, mas aí começou a pesca. Aqui é um lugar que tem muito peixe e muita lula, porque a água gelada consegue guardar mais oxigênio, então você tem mais vida. E tem um outro fenômeno aqui também que se chama ressurgência, que é quando existe uma corrente que vem lá do fundo do oceano para cima, trazendo nutrientes, trazendo uma espécie de adubo para cima. Isso alimenta as algas, e as algas são a base de toda a vida, porque os outros bichos comem alga, e os outros bichos comem outro bicho, e assim vai. E é por isso que tem muita vida marinha aqui, não só peixe, mas os bichos que comem peixe, tipo pinguim, leão marinho, baleia e tudo mais. Então hoje a maior parte do dinheiro daqui vem de licença de pesca, então não são eles que pescam, são navios internacionais, vêm principalmente da Ásia, que eles pescam aqui em volta, só que tem que pagar um imposto, pagar uma taxa aqui para o governo das Falklands. Então vem muito dinheiro por causa disso, mais ou menos 60% do imposto que é arrecadado vem desse dinheiro da pesca. E agora também começou a ter muito turismo. As pessoas querem vir aqui para ver as belezas naturais, para ver esses bichos e tudo mais, porque tem muito pouca gente, então você consegue chegar perto, dá para ver, tá muito bem preservado. Pra vocês terem uma ideia, o arquipélago inteiro tem mais ou menos 3.600 pessoas, quase todo mundo mora aqui em Stanley, então é uma capital, né, mas é uma vilinha bem pequenininha. 3.600 pessoas para São Paulo seria um pedacinho de um bairro. Então é um lugar muito diferente, primeiro porque todo mundo se conhece, você, sei lá, faz um passeio com um guia, no dia seguinte você encontra essa pessoa na rua, ela conversa com você. Também tem outra coisa interessante, que é um lugar extremamente seguro. Por exemplo, a gente foi num hotel, que era numa ilha distante, tinha um bar da honestidade. Era um bar aberto que não tinha atendente. Você ia lá e pegava o que você queria e depois marcava num caderninho. A galera deixa a casa aberta, deixa o carro destrancado na rua. Tem gente que deixa o carro ligado enquanto vai fazer outra coisa, o carro fica na rua. E não existe desemprego. Aliás, é o contrário. A maior parte das pessoas tem mais de um emprego, às vezes 3 ou 4 empregos. E isso acontece porque as coisas aqui respeitam um pouco o ciclo da natureza. Então, ovelha, por exemplo, o grande trabalho é na hora de você tosquiar as ovelhas, né? Tirar a lã. Então um monte de gente vai lá tirar a lã da ovelha. Aí o turismo vai acontecer muito mais no verão. Então no verão precisa de guia turístico, precisa de motorista, um monte de coisa. Então as pessoas vão trabalhar de guia turístico. Uma das guias, por exemplo, que levou a gente num passeio, também trabalha na administração do hospital. A outra criou ovelha. E no geral as pessoas vivem super bem. Tem uma super escola que é de graça para todo mundo. Não existe escola particular. A única escola é pública e é de graça. Também só tem um hospital, que é um baita de um hospital para uma vila de 3.600 pessoas. É absurdo, assim. E os estudantes, quando chegam aos 16 anos, ó, já tô falando enrolado por causa do frio.
eles podem ir para Londres estudar com tudo pago pelo governo daqui. Se eles passarem numa universidade lá, vai ser tudo pago, com viagens nas férias para voltarem, tem alojamento tudo pago, comida tudo pago, para as pessoas poderem sair, estudar e voltar. Mas ao mesmo tempo não é uma vida fácil, porque aqui você não tem produção de quase nada. A gente encontrou duas coisas só que são realmente feitas aqui, que é uma geleinha de uma frutinha que nasce no chão e cerveja. O resto é tudo importado. Se for no supermercado, é igualzinho um supermercado de Londres. As coisas que vendem são quase todas da Europa. A gente procurou coisa do Brasil, não encontrou nada. A única coisa que a gente achou aqui que é brasileira foi uma faca no restaurante, que a faca era da Tramontina. Os carros também, a maioria são ingleses, então tem Land Rover que não acaba mais. Aquele Jeep Defender no modelo mais antigo tem na rua assim como se fosse Fusca. E quase todos os carros são 4x4, porque eles praticamente não têm estrada asfaltada. Então aqui na cidade é tudo asfaltado, na verdade é cimentado, tem cimento. Tem uma estrada que vai daqui até uma base militar inglesa, onde é o aeroporto. Essa estrada é asfaltada. O resto é tudo cascalho e às vezes é off-road para valer mesmo. Não tem estrada, não tem nada, tem que andar no meio do campo com os carros. Então as pessoas precisam ter carro que consiga andar nessas condições. Também tem um turismo que está ligado à guerra. Em 1982 aconteceu uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina por causa desse território. O que acontece? Desde muitos anos, mais de 200 anos, a Espanha e a Inglaterra disputam esse lugar. Então, quando era a época da América Espanhola, quando não existiam os países que a gente conhece hoje ainda, Espanha e Portugal dominavam aqui a América do Sul, a Espanha e a Inglaterra já puxavam a corda para ver quem ia ficar com essas ilhas. Em 1833, a Inglaterra tomou conta. E nessa época foi um pouquinho depois da independência da Argentina. Então, desde sempre, desde que a Argentina existe, ela já diz que essas ilhas deveriam pertencer à Argentina, porque antes disso elas eram da Espanha. Então, o que era da Espanha agora tem que ser da Argentina, porque está ali coladinho na Argentina. E aí, em 1982, a Argentina resolveu entrar nas ilhas para valer, trouxe um monte de tropa para cá e tomou conta de tudo. Nessa época quase não tinha nenhuma defesa aqui, tá? A Inglaterra não tinha navios nem nada para segurar. Só que aí ela mandou uma baita de uma flotilha, submarino, porta-aviões, tudo que você possa imaginar, e rolou uma guerra aqui de mais ou menos uns 2 meses. Foi uma coisa muito pesada para eles, tanto para os argentinos que estavam aqui, quanto para os ingleses. Tomaram várias bombas, vários navios afundaram. No fim das contas, a Inglaterra ganhou a guerra e continua com a posse do território. E a Argentina nunca aceitou isso, perdeu a guerra, mas não aceitou que essas ilhas sejam da Inglaterra. Então, se você for para a Argentina, qualquer lugar que você vai numa divisa e tal, tem placa Las Malvinas son Argentinas, ou as Malvinas são argentinas. E na Argentina eles não gostam que a gente chame de Falkland, porque Falkland é o nome que os ingleses dão. E aqui acontece o contrário. Se você falar Malvinas, as pessoas ficam ofendidas, porque para eles os argentinos foram invasores que causaram essa guerra. Mas por que tudo isso traz turismo? Porque as pessoas vêm aqui para conhecer um pouco da história dessa guerra, vendo os remanescentes de guerra, né? As coisas que ficaram por aqui que mostram a guerra. Por exemplo, a gente passou num lugar que tinha 2 helicópteros derrubados, né? Estavam os restos lá dos helicópteros, 2 helicópteros argentinos que foram abatidos. E tem várias outras coisas. Tem na cidade aqui um cara, por exemplo, tem um blindado no quintal. E se você viajar ao longo das ilhas, aí sim, vai ter tanque, vai ter avião abatido, trincheira, marca de explosão de bomba, um monte de coisa que permanece aqui porque a ilha é muito desabitada, não mora praticamente ninguém, as coisas ficam para sempre. Enfim, é um lugar diferente de tudo que a gente já viu, estamos gostando muito de conhecer.